Milan, o segundo maior campeão europeu, 19 campeonatos italianos, 5 Copas Itálias. Um gigante que ganhou tudo isso, mas chegou a ficar 8 anos fora de uma Champions. Um time de craques como Kaká, Seedorf, Gattuso, Dida, entre vários outros, que podemos citar. Um time que nos últimos anos virou um time de médio na Europa, mas como um time com tanta tradição, pode decair tanto assim. Bom, esse é o Radar Europeu e você confere no vídeo de hoje como o Milan decaiu até o título do campeonato italiano. Bom, a decadência do Milan começa na temporada 13-14. Ali ficou claro que o time já não era mais o mesmo. Bom, comandado por Allegri, que estava muito mal, que foi substituído por Seedorf na mesma temporada, o Milan chegou na Copa Itália sendo eliminado nas quartas pela Udinese. E já na Liga dos Campeões, o Milan venceu o PSV pelos playoffs da coisa que é a fase antes da fase de grupo. Então assim o Milan conseguiu a classificação para a fase de grupos, após vencer o PSV por 4-1 no total. Já na fase de grupos, o Milan garantiu o segundo lugar atrás do Barcelona, assim classificando para o mata-mata nas oitavas, onde pegaria o Atlético de Madrid. E na partida de ida no San Siro, o Milan acabou perdendo de 1-0. Mas já na volta, o clube foi goleado por 4-1, assim sendo eliminado e com um tabu do Milan nunca ter conseguido eliminar um time espanhol desde 92. Nessa mesma temporada, o Milan chegou a estar em 11º na tabela, mas acabou se recuperando e terminou a temporada em 8º na tabela. O campeonato italiano, assim o Milan, após 15 anos, não estaria dentro de uma competição europeia, algo que não acontecia há 15 anos. Bom, na próxima temporada o Milan mudava seu comando novamente, dessa vez sendo Inzaghi, tendo a missão de comandar a equipe, mas não com muito sucesso, pois nessa temporada o Milan acabou em 10º no campeonato italiano apenas, e na Copa da Itália acabou caindo nas quartas, novamente como na temporada passada. Para a temporada 15-16, o Milan trocaria de técnico novamente, dessa vez Vincenzo Montella seria o comandado para a missão de treinar o Milan, mas novamente não conseguindo ter muito sucesso no campeonato italiano, onde o Milan só terminou em 7º, e novamente o clube não conseguiu uma vaga para nenhuma competição europeia. Mas já na Copa Itália, nessa temporada, o Milan conseguiu chegar na final, pegando a poderosa Juventus. O jogo normal foi 0-0, o Milan chegou a levar para prorrogação, mas acabou perdendo de 1-0 na prorrogação. E assim o Milan acabou com o vice da Copa Itália, perdendo para a Juventus. Mas bom, falando dessa temporada, o destaque do Milan foi Carlos Bacca. O jogador acabou marcando 20 gols, assim sendo o artilheiro do Milan naquela temporada. Para a próxima temporada, Vincenzo Montella era mantido no cargo com o Milan. E certamente essa temporada foi a melhor das últimas, pois o Milan acabou erguendo o título da Supercopa da Itália, empatando de novo com a Juventus, mas dessa vez foi diferente, ganhou nos pênaltis. Não era um grande título, mas já era um bom começo para um clube que queria voltar a erguer títulos. This for Milan to win it. Pasalic! Well, that's nerves. Já no campeonato italiano, o Milan não conseguiu disputar o título novamente, mas terminou em 6º lugar dessa vez. Melhor posição nas últimas 2 temporadas. Já na Copa Itália, o Milan caía nas quartas de novo, 2 temporadas seguintes. O destaque do Milan nessa temporada novamente era Carlos Bacca, que dessa vez foi o artilheiro da equipe com 14 gols. Bom, já na próxima temporada, o Milan trocaria de técnico novamente no primeiro semestre da temporada. Dessa vez, Vincenzo Montella sairia do cargo e quem assumiria era o ex-jogador e lenda do clube Gattuso. Bom, com Gattuso, o Milan no campeonato italiano novamente não conseguiria disputar o título, onde nessa temporada terminou em 6º, igual na passada. Mas esse Milan mostrava que era uma equipe forte em mata-mata. Chegava a mais uma final de Copa Itália. Mas bom, diferente da Supercopa, dessa vez de novo o Milan perderia para a Juventus em mais uma final de Copa Itália. Venceu por 4-0, não dando bobeira. E mais uma vez o Milan era vice para a Juventus. E ressaltando que nessa temporada o Milan voltava a uma competição europeia, só que não na Champions League, mas sim a Europa League.
mas não conseguindo muito sucesso, pois caiu na fase 16 avos de final. Bom, a temporada 18-19 do Milan não começou nada bem, pois tinha um fator extracampo, um escândalo na diretoria do Milan, pois o Milan foi banido de todas as competições europeias da UEFA por furar o fair play financeiro. Isso é claro, a diretoria do Milan caiu, com o Milan tendo uma nova diretoria, como quem chegava para a diretoria do Milan era Paolo Scaroni, se tornando o novo presidente, e trazendo junto com ele o diretor de futebol Leonardo, como diretor esportivo, sim, aquele mesmo do Paris Saint-Germain. Enquanto a outra lenda do clube, Paolo Maldini, foi contratado como diretor de desenvolvimento esportivo, ainda contratando um CEO, Ivan Gazidis, que havia trabalhado no Arsenal por 10 anos. Mas mesmo assim, com troca de diretoria e direção esportiva, o Milan não conseguiria seu maior objetivo, que era a vaga na Champions. E bom, por fim dessa temporada, Gattuso pediria demissão do cargo de técnico. E assim, mais uma vez, o Milan estaria sem técnico e teria que trocar o técnico de novo. Mas bom, já falando dentro de campo, o Milan acabou ficando no campeonato italiano em quinto lugar nessa temporada. Copa, o Milan cairia na semifinal. Bom, para a temporada 19-20, Pioli assumiria o cargo do Milan dessa vez, sendo o novo comandante da equipe. Ressaltando também que nessa temporada o Milan contrataria jogadores que seriam bem importantes mais para frente, como Kessié, Rafael Leão, Theo Hernandes e até mesmo Ibrahimovic. Ação que era bem polêmica na época, já que o Ibra era um veterano que estava na MLS. Ninguém acreditava muito que o Ibra voltaria a jogar bem. Mas bom, assim o Milan seguiu, e nessa temporada o Milan terminou o campeonato apenas em sexto colocado. Na Copa Itália, o Milan novamente cairia na semifinal como na temporada passada. E apesar de tantas contratações, o artilheiro do Milan acabou sendo o Rebic, com apenas 12 gols. Bom, a temporada 2021 já começava com uma boa notícia para os torcedores do Milan, já que Stefano Pioli renovaria por mais 2 temporadas. E isso era uma boa notícia, pois antes de Pioli chegar, o Milan trocou de comando várias vezes. E bom, sem sombra de dúvidas, essa era a melhor temporada do Milan em muitos anos, já que na primeira metade da temporada, o Milan ficou invicto sem perder uma partida. Um começo muito bom, e só foi perder depois de 24 partidas, quando perdeu por Lille por 3-0 na Europa League. E essa que foi a maior invencibilidade do Milan em 24 anos. E nessa mesma temporada, Rafael Leão marcou um gol aos 6 segundos, sendo o gol mais rápido do campeonato italiano, e 5 ligas europeias na história. Esse mesmo ano, em partida válida contra a Lazio. E nessa época, o Milan se tornou também o primeiro time em mais de 70 anos a marcar pelo menos 2 gols em 15 jogos consecutivos do campeonato, sendo o recorde de 18 jogos consecutivos. E bom, após a janela de transferências de inverno, o Milan permaneceu sem jogadores sul-americanos nas escalações principais, após a venda de Léo Duarte e Matteo Musacchio. Foi a primeira vez desde 24 anos que o clube não tinha nenhum sul-americano. E ressalto também, nessa temporada, bom, na última rodada eles garantiram a classificação para a Liga dos Campeões. Pela primeira vez após 8 anos, o clube estava de volta à maior competição de clubes. Bom, certamente essa foi a melhor temporada do Milan nos últimos 8 anos, onde o clube conseguiu vitórias importantes, jogos importantes e conseguiu, claro, o mais importante dela, a volta à Champions League. Já na temporada 21-22, o Milan não começou com uma boa notícia, já que dessa vez teve a saída de Donnarumma, uma das suas principais revelações do futebol mundial, que fez uma grande Eurocopa pela seleção italiana. E o Milan foi ao mercado buscar um substituto para Donnarumma, e trouxe um desconhecido goleiro chamado Mike Maignan. E bom, o que era ruim podia piorar. Ainda viu Çalhanoğlu sair de graça para o maior rival, a Inter de Milão, que era na época a atual campeã italiana. E bom, falando de mercado, o Milan contratou Tomori do Chelsea e Giroud, e ainda buscou Tonali nessa janela de transferências. E esses jogadores foram fundamentais nessa temporada do Milan, que dessa vez começou simplesmente invicto por 12 rodadas no campeonato. Bom, agora vamos falar sobre após 8 anos o Milan ter voltado à Champions League. No primeiro jogo, o Milan estreou com uma derrota, num jogo absurdo, como um Liverpool que foi 4-3. Apesar dessa Champions, o Milan acabou sendo eliminado na fase de grupos. O Milan dava sinais que nesse ano brigaria por título na Itália. Bom, agora vamos seguir com o campeonato italiano, que foi com certeza um dos mais disputados nos últimos anos.
com a Inter e o Milan trocando pontos rodadas a rodadas e não querendo perder. Mas acirrado o campeonato italiano estava, agora vamos para a Copa Itália. E dessa vez o Milan foi eliminado na Copa Itália para a própria Inter, que o jogo foi 3-0 Inter, que abalou um pouco o Milan, mas mesmo assim o Milan seguiu firme. E assim foi no campeonato, até que a Inter resbalou, e o Milan chegou na última rodada precisando apenas de 3 pontos e dependendo de si mesmo para ser campeão. A Sassuolo, bom, o jogo onde o Milan não brincou e não deu bobeira nem um sequer minuto, e venceu bem por 3-0, e assim o Milan voltava de onde nunca deveria ter saído, ao topo da Itália. E dessa vez, bom, Giroud foi o artilheiro da temporada, com 14 gols, empatado com o jovem e craque Rafael Leão. O Milan voltava ao topo, voltava a ser campeão. E bom, nesse momento que eu gravo esse vídeo, o Milan voltou às quartas da Champions. Após 11 anos, o Milan tá nas quartas da Champions. E bom, essa foi a história de como o Milan se reergueu. O Milan deixou de ser um time de meio na Europa até o retorno ao pódio. E bom, nesse momento que eu gravo esse vídeo, o Milan pôde derrotar o Tottenham, assim sendo após 11 anos classificando para as quartas da Champions.